Oi, abençoados! No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no livro de Jó, que paramos no último vídeo no capítulo 20 e hoje daremos prosseguimento do 21 ao 30. Então, eu espero que vocês curtam o vídeo, que isso esclareça de alguma forma algum entendimento sobre a palavra. E se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem deixar algum comentário falando algo sobre a sua visão do livro, o que vocês entenderam, podem ficar à vontade, tá? Então vamos para o vídeo. Então, no capítulo 21, Jó responde aos discursos de seus amigos, dizendo que suas palavras não fazem sentido, porque os perversos muitas vezes prosperam, vivem longos anos e morrem em paz, enquanto os justos sofrem. Isso contradiz a ideia simples de que o sofrimento vem por conta do pecado. E Jó pede que pelo menos eles o ouçam com respeito. Durante o capítulo 21 ele fala: minha queixa não é contra seres humanos. Tenho bons motivos para estar impaciente. Quando penso no que estou dizendo, fico arrepiado e todo o meu corpo estremece. E ele fala: por que os perversos continuam com a vida, chegam à velhice e se tornam poderosos? Veem seus filhos crescer e se estabelecer e desfrutam a companhia de seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo, e Deus não os castiga. Seus touros nunca o deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Deixam seus filhos brincar como cordeiros, seus pequeninos saltam e dançam. Cantam com tamborins e harpas e celebram ao som da flauta. Passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus: deixa-nos em paz, não queremos saber de ti nem de teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhe obedecer? Do que nos adiantará orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmo, mas eu quero distância desse modo de pensar. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes eles sofrem desgraças? Acaso Deus, em sua ira, lhes reparte tristeza? Quantas vezes são carregados pelo vento como palhas, ou levados embora pelas tempestades como ciscos? Vocês dizem: ao menos Deus castiga os filhos deles. Mas eu digo que ele deveria castigar os pais, para que entendam seu juízo, que os seus próprios olhos vejam sua destruição, que eles mesmos bebam da ira do Todo-Poderoso. Afinal, depois de mortos, não se importarão com o que acontece à sua família. Mas quem pode dar lição a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? Um morre em prosperidade, confortável e seguro, e outro morre em amargura e pobreza. Então nós vemos que nesse capítulo Jó questiona muito, ele discute com seus amigos, e falando que essa ideia de que ele está pagando pelos pecados dele e tal, não faz sentido, porque muitos perversos, prosperam e às vezes têm muitos anos de vida e não sei o quê, e blasfemam contra Deus, e não pagam com a ira de Deus por isso. E já eles, os justos, sofrem. Então ele questiona muito. E aí ele volta a falar, acusando Jó mais diretamente. Diz que ele explorou pobres, recusou dar água aos sedentos e tirou roupas de viúvas. Para ele a solução é simples. Jó precisa se arrepender e então Deus o restaurará. Uma coisa que eu achei muito interessante no capítulo 22, logo no finalzinho do capítulo, ele fala assim, vou ler para vocês. Sujeite-se a Deus e terá paz, então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. Se abrir mão de sua cobiça por dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será seu tesouro. Ele será sua prata de grande valor. Então, você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele. Orará a Deus e ele o ouvirá. E você cumprirá seus votos.
Será bem-sucedido em tudo o que decide fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Se outros estiverem em dificuldade e você disser, ajuda-os, Deus os salvará. E até mesmo os pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados porque você tem mãos puras. E eu achei essa última parte aqui muito bonita, né? Que se a gente levantar os olhos para Deus e orar para Ele, Ele ouvirá. Então a gente será bem-sucedido em tudo que a gente fizer e a luz dele brilhará no nosso caminho. Eu achei bem bonito essa parte. Então Jó responde, né, a Elifaz, respondendo que ele deseja encontrar Deus para expor sua causa, mas que não consegue achá-lo. Sabe que se pudesse comparecer diante dele, ele seria purificado, como ouro refinado. Jó também questiona por que Deus permite que os perversos oprimam os pobres e escapem impunes. Ele fala assim, e no entanto, ele sabe onde eu vou. Quando ele me provar, eu sairei puro como ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui seus passos e nunca me desviei. Não me afastei dos seus mandamentos e dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Mas quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou, pois ele controla o meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me encheu de medo, e a escuridão me cerca. Há trevas densas e impenetráveis por toda parte. E aí, Bildade fala lá no capítulo 25, né, com um discurso, fala que o homem é insignificante diante de Deus e que ninguém pode ser puro aos seus olhos, né? Ele fala, Deus é poderoso e temível, ele impõe a paz nos céus. Quem pode contar seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante a Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua e brilha mais que as estrelas. Comparado a ele, somos larvas. Nós, mortais, não passamos de vermes. E aí Jó fala, juro pelo Deus vivo que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e a minha língua não falará mentira. Jamais darei razão a vocês, defenderei até a morte minha integridade. Afirmarei minha inocência sem hesitar, por toda a vida terei a consciência limpa. Que meu inimigo seja castigado como os perversos, e meu adversário como os que praticam o mal. Pois que esperança têm os ímpios quando Deus os elimina, quando ele lhes tira a vida? Acaso Deus lhes ouvirá o clamor quando vier sobre eles o sofrimento? Acaso se alegram no Todo-Poderoso? Podem clamar a Deus a qualquer momento? Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram tudo isso e, no entanto, dizem essas coisas inúteis. Isto é o que os perversos receberão de Deus. Essa é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que tenham grandes famílias, mas seus filhos morrerão em guerras ou de fome. Uma praga eliminará os que sobreviverem, e nem mesmo suas viúvas chorarão por eles. Pode ser que os perversos tenham muitas riquezas e acumulem montes de roupa, mas os justos vestirão essas roupas e os inocentes repartirão essas riquezas. Os perversos constroem casas frágeis como teias de aranha, precárias como o abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas ao acordar, veem que toda a sua riqueza se foi. O terror os encobre como uma inundação e são arrastados pelas tempestades da noite. Um vento do leste os carrega e desaparecem, arranca-os do seu lugar, sopra violentamente sobre eles sem piedade, lutam para escapar do seu poder. E então todos batem palma e riem deles com desprezo. O versículo 28 eu achei importante ler ele na íntegra porque eu achei ele muito lindo também. E acredito que vocês vão entender.
Ó, as pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro, sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha, sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Cavam entrada para minas, em lugares onde ninguém vê, descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ali as rochas contêm safiras e no pó se encontra ouro. São tesouros que nem uma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nem um leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como verificar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas, represam água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar a sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não se pode comprá-la como ouro, nem adquiri-la como prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Onde afinal está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem: apenas ouvimos rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas, faz as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou, em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. É isso que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Isso é lindo, né? Diz que a sabedoria é a coisa mais, entre aspas, cara que você pode ter, porque é alguma coisa que você não consegue comprar. E a sabedoria é isso. O temor de Deus é a verdadeira sabedoria. Se afastar do mal é o verdadeiro entendimento. Isso é lindo e profundo. E aí, por fim, né, nos capítulos 29 e 30, Jó faz um grande contraste. No 29 ele reflete sobre o seu passado, né, como que ele era respeitado, fala que ele ajudava os pobres, os órfãos, as viúvas, que a vida dele era cheia de honra e prosperidade, que ele sentia, né, que Deus estava com ele. E aí já no capítulo 30 ele fala do presente, que ele é desprezado, que ele é alvo de zombaria, que as pessoas cospem nele, que ele não tem mais valor nenhum, que seu corpo sofre com dores, e ele sente que Deus o lançou na miséria e não responde o seu clamor. Então é isso, mais um vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de curtir. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para seguirmos juntos nessa jornada pelo conhecimento da palavra. Compartilhe comigo também a sua visão sobre o estudo, pois é sempre bom trocarmos informações.